Nessa videoaula nós vamos fazer um breve resumo, uma breve recordação sobre vetores em função do que vamos precisar adiante, agora no cálculo 2 e também no cálculo 3 e no cálculo 4. Muito bem, então vamos lembrar que um vetor não é um escalar. O que é um escalar? Uma grandeza escalar. Vamos lembrar isso. O que é uma grandeza escalar? É algo que só é uma grandeza que só necessita de intensidade para ser definida. Exemplo de grandezas escalares. Pressão é uma grandeza escalar. Só preciso da intensidade da pressão. 1000 quilopascais, 10 megapascais. Não se fala em 10 megapascais na direção para um lado ou para o outro, não. Eu não preciso de mais nada para definir a pressão. Só oferecer a intensidade. Outro exemplo, temperatura. Só preciso da intensidade da temperatura para saber o seu valor. 10 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, 30 graus Kelvin e assim sucessivamente. Só necessito da intensidade. Um terceiro exemplo, volume. Quando eu vou definir o volume de um cubo, 1 metro cúbico, 500 litros e assim sucessivamente. Então, todas as grandezas físicas que são definidas apenas por intensidade são, então, escalares. Ao contrário não, porque os vetores também precisam de intensidade, mas o vetor necessita de intensidade, como o escalar, mas necessita também de direção e do sentido. Direção é parecida com sentido, mas não é a mesma coisa, né? Então eu tenho exemplos: força, velocidade, aceleração. São exemplos de vetores, certo? Então eu tenho, por exemplo, uma força de 10 newtons que age na direção dos 30 graus com o eixo do X apontando para cima. Então, eu tenho aqui o eixo do X, a direção 30 graus e o sentido. Ela pode apontar para cima ou para baixo nesta direção. Então, o que está se dizendo é que é um vetor que aponta para cima e possui intensidade de 10 newtons. Então, o tamanho deste vetor é proporcional a 10 newtons. Certo? Então, esta é a diferença entre o vetor e o escalar. O escalar necessita apenas da intensidade, enquanto
o vetor necessita também de direção e de sentido para ser definido. A direção, como vimos, é essa direção de 30 graus, mas poderia ser para baixo ou para cima. E também do sentido, ou seja, para que lado está apontando? Para cá ou para cá? Certo? Então, o sentido é parecido com a direção. E uma outra propriedade dos vetores, de alguns vetores, na verdade, no caso a força, alguns vetores. Mas isso não é importante. Alguns vetores são vetores deslizantes, são deslizantes, alguns deles, mas não vou nem frisar muito nisto, porque é uma propriedade apenas de alguns vetores, não de todos os vetores. É o caso da força, é um vetor deslizante, mas não é o foco da nossa videoaula da agora. Então, falando de vetores, falemos agora que vão auxiliar na representação dos vetores. Vamos falar agora brevemente dos versores. O que são versores? São vetores unitários. Vetores unitários que são utilizados como auxiliares para representar os demais vetores. E esses versores, eles têm direção e sentido dos eixos coordenados. Ou seja, o vetor I é o unitário na direção X. O vetor J, o unitário na direção Y. E o vetor K, o unitário na direção Z. Então, representação genérica de um vetor. Um vetor V, geralmente, colocamos esta setinha em cima. E o vetor unitário, digamos, o vetor V unitário, se coloca muitas vezes um chapéu em cima. Algumas pessoas, alguns autores colocam um chapéu para indicar que é um vetor unitário. Mas também posso representar, muita gente também representa, mesmo sendo um unitário, com um traço, com a seta em cima, como fiz aqui com o vetor I, com o vetor J, com o vetor K, certo? Então temos aqui o eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então aqui está o meu versor I, o meu versor J e o meu versor K. Então, um versor na direção I, um versor na direção X, um versor na direção Y, um versor na direção Z. Como representar um vetor? Então, como disse, vou usar os versores como auxiliares. Então, primeiro vamos ver aqui a representação genérica. Então, eu tenho, por exemplo, um vetor V
Então, eu vou pegar a componente x do vetor, multiplicar por i, mais vj, multiplicar por vx, desculpe, vy, e multiplicar por j, este caso em duas dimensões. Então, eu tenho aqui a componente x, a componente y, vx, vy. Então, aqui eu tenho a componente x, a componente y, os dois somados, é assim que eu somo graficamente. Pego a origem da componente vy e coloco na extremidade da componente vx. Isso significa que eu estou somando vx com vy, e agora eu vou ligar a origem de vx à extremidade de vy. Aqui então está o vetor v, que é vxi mais vyj. E um vetor u tridimensional é ux i mais uy j mais uz k. Então eu teria aqui ux, uy, uz, e agora origem de ux na de uy, desculpe, origem de uy na extremidade de ux, origem de uz na extremidade de uy, e agora eu tenho aqui a soma dos três, que me dá então o vetor u tridimensional, né? Saio então da origem do primeiro até a extremidade do último, certo? Então esta é a representação de um vetor tridimensional, aqui na forma de soma, componente x vezes i, componente y vezes j, componente z vezes k, enquanto aqui eu tenho uma representação bidimensional. Perfeito? E ao contrário também, eu posso ter aqui um vetor w bidimensional e eu posso, conhecido w, eu posso determinar wx, ou seja, aqui eu tenho wx e aqui eu tenho wy. Então, se eu conheço este ângulo alfa, é claro que wx é o módulo, que é a mesma coisa que intensidade. O módulo de w, que geralmente colocamos com as barras realmente, é a mesma coisa que a intensidade. É o módulo de w vezes o cosseno de alfa, enquanto que wy é o módulo de w vezes o seno de alfa. Como determinar? Se eu tenho aqui, muitas vezes isso é muito útil, eu tenho o vetor v, que é, no caso ali, um vetor bidimensional, vxi mais vy vezes j, mas por algum motivo, que você verá porque muitas vezes isso é útil, eu quero pegar o vetor unitário na direção de v. Ou seja, eu quero determinar o vetor v unitário. Então, o que vou fazer? Vou pegar o vetor e dividir por ele mesmo, pelo seu módulo. Então, vou pegar vx vezes i, vx vezes i, mais vy vezes j, e vou dividir pelo módulo de v. Mas quem é o módulo de v? O tamanho de v. Observe que a hipotenusa deste triângulo, portanto, é raiz quadrada de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Este é o módulo do vetor.
Então, na verdade, o vetor unitário na direção de V é Vx sobre raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado e mais Vj dividido pela raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado vezes J. Na verdade, aqui estamos usando a letra Y para a componente Y, certo? A mesma coisa eu posso fazer com o vetor U. Quero transformar este vetor U no seu unitário. Então, vou fazer a mesma coisa. Ux I mais UYJ mais UZK e vou dividir pelo módulo desse vetor, que é Ux ao quadrado mais Uy ao quadrado mais Uz ao quadrado. Então, isso é uma manobra muito útil. Tem um vetor que não é unitário. O que significa um vetor unitário? O tamanho dele é igual a 1. Então, se eu dividir um vetor de tamanho 10 por 10, ele vai ficar com o tamanho 1, certo? Só que como o vetor precisa de intensidade, além da intensidade, a direção e o sentido, então eu divido as componentes do vetor pelo módulo do vetor, o que é a mesma coisa. Então, cada componente fica dividida pelo módulo do vetor. Perfeito? Então, vamos ver agora as operações principais. Já falamos da soma. Na soma, então, eu quero somar o vetor Vx com o vetor Vy. Já vimos que graficamente eu vou colocar a origem de Vy na ponta, na extremidade de Vx, e aqui vai estar o vetor soma. Mas e se eu for subtrair? É só subtrair, é só somar com o oposto. Eu tenho aqui Vx, então em vez de colocar o Vy para cima, se eu quero Vx menos Vy, eu vou colocar para baixo. E aqui está Vx menos Vy, certo? Então aqui eu tenho Vx menos Vy. Eu posso fazer, claro, com vetores gerais. Eu posso ter aqui um vetor V, que eu quero somar com o vetor U. Perfeito. Coloco aqui a origem de U sobre a extremidade de V, e aqui está o vetor U mais V. E matematicamente, como faço? Vou somar as componentes. Então, V, supondo que os dois são tridimensionais, mais U, é igual a Vx mais Ux vezes I, mais Vy mais Uy vezes J, mais Vz mais Uz vezes K. Vejamos as outras operações. O produto escalar. Como o próprio nome já diz, o produto escalar vai multiplicar dois vetores, mas vai dar como resultado um escalar, certo? Então, o produto de U, vetor U escalar, o símbolo é este ponto, vezes V, vai ser igual a Ux, componente U, Uy, componente Y, Uz, componente Z, escalar Vx, Vy, Vz. Quanto vai dar isso? Vai dar um escalar. Então não vai ter nem módulo, não vai ter direção nem sentido. Então isso é Ux vezes Vx mais
o y vezes vy mais o z vezes vz. Então, aqui no final vai dar um número. Vai dar um número. Perfeito? E por último, o produto vetorial. O produto vetorial vai dar como resultado um vetor. Eu vou fazer o produto vetorial de dois vetores e vai dar um vetor. Então, o vetorial V. Como se faz isso? I, J, K. E agora eu vou colocar aqui, o vetorial V, porque não é comutativo como o produto escalar. Então eu tenho o X, o Y, o Z, Vx, Vy, Vz. Então resolvo este determinante. Então, quando for resolver esse determinante, é claro que ele vai ficar em função de I, J e K. Então, aqui é I vezes este determinante, J vezes este determinante e K vezes este outro determinante aqui. Perfeito? Vejamos, então, dois exemplos. Vamos admitir que o vetor U seja I mais 2J mais 3K. E que o vetor V seja I menos J mais 2K. Então vejamos o escalar V. Então, o escalar V é componente 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2. Isso dá 1, menos 2 menos 1, mais 6, 5. Então, deu um escalar. O escalar V. Vejamos agora o produto vetorial com V. Então, vamos lá. I, J, K. Então, eu tenho 1, 2, 3. E depois 1, menos 1, 2. Vou resolver este determinante. Então, vejamos. É I vezes 2 vezes 2, 4, menos 3, 7. 7i. Então, é 2 vezes 2, menos 3, que vai dar 7. Mais J vezes o sinal contrário deste outro determinante. Quando eu isolo aqui, a regra de Sarros, a regra dos cofatores, aliás, ela me obriga a este elemento, eu vou multiplicar por menos 1, que na verdade é menos 1 elevado à soma dos coeficientes, como esse dos índices, como esse elemento é o elemento 11, 1 mais 1 é 2, mas esse aqui é o elemento 12, 1 mais 2, 3, menos 1 elevado ao cubo dá menos 1. Portanto, aqui seria 1 vezes 2, 2, menos 3, menos 1. Mas eu preciso trocar o sinal, então é J vezes 1. E mais a componente K vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 2, menos 3. Então, o vetor V é 7i mais J menos 3K. Certo?
Então aí está uma brevíssima revisão sobre vetores que vamos precisar logo mais adiante.